Então, muito boa tarde mais uma vez a todos. Quando falamos sobre a ambliopia, o que nos é logo apresentado é aquilo que é a definição da ambliopia. Aquilo que classicamente se define como ambliopia é o que aqui vem muito sucintamente. Uma diminuição unilateral ou mais raramente bilateral da acuidade visual que não é suscetível de ser melhorada com correção refrativa e isto na ausência de uma anomalia estrutural do globo ocular. Portanto, a ambliopia é... Um olho amblíope é um olho que vê menos que o normal ou que vê menos que o olho melhor, mas que, digamos, não é suscetível de ser melhorada com qualquer tipo de correção e, portanto, de forma a que a visão melhore imediatamente. O que eu prefiro sempre transmitir às pessoas que vêm aprender connosco este tema é que, melhor que a definição, é o conceito de ambliopia. E o conceito é muito mais amplo, muito mais lato do que é a definição. A definição fala apenas da acuidade visual. Eu já há bocadinho vos expliquei que uma coisa é a acuidade visual, outra coisa é a função visual, e o conceito de ambliopia envolve não só uma diminuição da acuidade visual, mas uma disfunção de todo o processamento visual. É um fenómeno, ao contrário do que muitas vezes é dito, que não é um fenómeno ocular, é um fenómeno que tem origem num defeito ocular, mas que é um fenómeno que, essencialmente, é um fenómeno cerebral e que resulta de uma aprendizagem ou de uma experiência visual que não se deu de uma forma normal. Este slide é para vos mostrar que, ao nascimento, toda a estrutura que dá suporte à função visual já está construída. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, que não é esse o objetivo desta apresentação, mas, apesar disso, todos sabem que a acuidade visual da criança ao nascimento é uma acuidade visual muito baixa. E toda a função visual é uma função visual muito baixa. Desde logo porque há fatores oculares que condicionam essa diminuição da função visual, a capacidade de acomodar na criança é muito deficiente, a própria fóbia, que há bocadinho vocês viram a propósito de outras doenças, não está ainda completamente diferenciada. Depois há os fatores cerebrais. Nós sabemos que ao longo dos 2 primeiros anos há um aumento progressivo das conexões sinápticas ao longo de todo o sistema visual e há também, como é fácil de entender, uma progressão da mielinização de toda a via neuronal que permite que a função visual no seu todo vá melhorando ao longo dos primeiros anos. Isto faz com que a visão do recém-nascido seja realmente muito baixa e o que a criança faz ao nascimento, essencialmente, é uma função visual muito rudimentar. E a criança faz movimentos lentos da cabeça na direção de qualquer estímulo visual e faz também movimentos que, apesar de tudo, são muito lentos também dos olhos na direção desse mesmo estímulo. Ao longo dos primeiros tempos, portanto, dos primeiros meses de vida e dos primeiros anos, melhora a acuidade e melhora a sensibilidade ao contraste, mas há outras competências, para além da acuidade visual, que se vão desenvolver nos primeiros dias. Há vários módulos específicos de função visual que se vão instalar e que vão melhorar o sentido de orientação, a cor, a capacidade de distinguir o movimento e também a capacidade de juntar as imagens dos dois olhos e, portanto, há depois, mais tardiamente, esta competência que é a integração, que é conseguirem associar as características de um objeto de forma a fazer um objeto como um todo, e há também esta competência de segmentação, que é separar as características que pertencem a um objeto das características que pertencem a outro objeto, de forma a construir uma cena à custa de vários objetos. Depois introduz aqui também o problema da atenção, a capacidade atencional da criança, que é uma capacidade absolutamente crucial em toda a aprendizagem visual. Eu não vou também entrar aqui em detalhes, porque depois penso que o Dr. Vasco vos falará sobre isso, mas isto para vos dizer que nos primeiros meses de vida há uma grande evolução de toda a estrutura nervosa do aparelho visual e de toda a envolvência, não só visual, mas todo o desenvolvimento coletivo da criança. E, basicamente, o que nós passamos é de um sistema visual que funciona de forma subcortical ao nascimento para um sistema de funcionamento cortical até aos 6 meses de vida, essencialmente. E, portanto, vamos ter diferentes momentos, diferentes timings, do início para diferentes sistemas. Portanto, o que nós vemos é que, se nestes primeiros meses de vida, em que toda esta estrutura se vai desenvolver funcionalmente, houver um input anormal do estímulo visual, isto vai ter, naturalmente, uma interferência enorme em todo o processo de aprendizagem visual ao nível do córtex visual. E não só. E, portanto, vamos ter um olho ou 2 olhos que são preguiçosos e, portanto, vamos ter olhos que são ambliopes. E, portanto, não vamos ter apenas uma diminuição da qualidade visual,
e de essencial contraste, vamos ter uma disfunção de todo o processamento visual neurológico. E por isso é que eu dizia que prefiro o conceito àquela definição que é demasiado simplista, a meu ver. Então, neste tempo, e também no tempo depois que se segue para além dos primeiros meses de vida, quais são as causas anormais de input que a criança pode ter? Desde logo ao nascimento, a privação, uma obstrução do eixo visual, acontece, por exemplo, com uma catarata congénita, e depois, mais tardiamente, porque também estes inputs anormais têm efeitos diferentes conforme o timing em que eles se vão instalar. Mais tardiamente, sobretudo à volta dos 2 anos ou depois dos 2 anos, a anisometropia, que corresponde a uma diferença do erro refrativo entre os 2 olhos, o estrabismo, que muitas vezes é ele próprio causa da anisometropia e vice-versa, a anisometropia também pode ser causa de estrabismo, e, portanto, e depois, para cada uma destas anomalias de input, vamos ter diferentes períodos críticos e diferentes períodos de plasticidade. Aqui temos uma criança que tem uma catarata congénita apenas do olho esquerdo, aqui vem. Portanto, vamos ter aqui um input que é desigual no olho direito relativamente ao olho esquerdo. E nós sabemos, desde os anos 40, aliás, este foi Prémio Nobel da Medicina, que quando um olho é privado do seu estímulo visual, ao nível do córtex visual e do córtex estriado, na área visual primária, de V1, e, portanto, ao nível, sobretudo, da área de input do córtex visual, vamos ter atrofia das colunas neuronais correspondentes ao olho que está obstruído. Portanto, naquela criança, aquela catarata, se ela não for resolvida em tempo útil, nós vamos ter um córtex visual que do lado direito é um córtex normal e do lado esquerdo é um córtex que vai sofrer atrofia destas camadas. Eu queria aqui introduzir 2 conceitos que são fundamentais e que já falei há bocadinho de passagem, que é o período crítico, que é o período em que o córtex visual é sensível a esta experiência visual anormal, que não é só o córtex visual, como já vos expliquei, de acordo com o conceito que vos passei, mas também de outras áreas corticais que estão relacionadas com a função visual no seu todo. E depois outro conceito é o conceito de plasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se modificar estrutural e funcionalmente em resposta a um estímulo visual que não é normal. E esta capacidade só existe durante este período crítico. Começando do princípio, numa criança que ao nascimento tem um input anormal de um dos olhos, por exemplo, nós vemos que aqui nas primeiras 6 semanas de vida, que é o vosso retângulo à esquerda, esta criança é muito pouco sensível ao estímulo visual e, portanto, ela só vai ser sensível a este input anormal à medida que o sistema inibitório cerebral se for desenvolvendo. Por isso é que eu tenho ali depois o primeiro limiar inibitório. Quando atingimos este primeiro limiar inibitório, que é à custa, sobretudo, da estimulação de ácido gama-aminobutírico, é que nós vamos entrar no período de sensibilidade, portanto, no tal período crítico. E depois, à medida que este sistema vai amadurecendo, o sistema inibitório vai amadurecendo, vamos atingir um segundo limiar inibitório, a partir do qual também já não há, digamos, interferência da modificação estrutural e funcional do cérebro a um estímulo anormal, mas também já não há possibilidade de tratar se ele não foi tratado até ali. E, portanto, temos ali aquela faixa do meio em que há uma sensibilidade máxima ao estímulo visual que corresponde justamente ao tal período crítico que vos falei e, naturalmente, é nesse período em que há plasticidade, quer para desenvolver uma anomalia da visão, quer também para tratar se ela for detectada. E, portanto, o que nós vamos ter é que, para diferentes alterações de input, vamos ter diferentes períodos críticos e diferentes períodos de plasticidade. E, portanto, esta aceleração do período crítico vai ser diferente para várias funcionalidades do sistema visual. Por exemplo, na catarata, este período crítico termina às 6 semanas de vida. E, portanto, nós ou operamos aquela catarata nas primeiras 6 ou 8 semanas de vida, ou o resultado funcional vai ser um desastre. Por muito bem que a cirurgia seja feita, por muito bem que o doente fique do ponto de vista estrutural, o que é certo é que o olho fica com condições de ver, mas as camadas corticais visuais nunca mais vão ter recuperação para o resto da vida. Aqui o que estava a falar, portanto, esta estrutura neuronal, este sistema inibitório funciona sobretudo à custa destas células em cesto que aqui temos, que depois vão atuar sobre um sistema estimulatório que é constituído por células piramidais. As células piramidais têm uma característica muito importante, que é, têm um dendrito apical, que tem estas espículazinhas que aqui vemos assinaladas com esta setinha verde, e quando o input é anormal, vão entrar em atrofia. E é a atrofia destas espículas do dendrito apical que vão levar à atrofia daquelas colunas do córtex estriado, como começamos por mostrar inicialmente.
E, portanto, nós temos esta ideia de que o locus de disfunção da ambliopia é de facto, a acuidade visual, mas vamos ver que, para além desta função, há outras funções que são alteradas. E, portanto, vamos desde logo ter alterações da percepção das formas, que têm a ver com alterações do circuito ventral, que vai para a área temporal inferior. Vamos ter alterações também do circuito espacial, à custa de alterações do circuito dorsal, que vai para a área parietal. Vamos ter alterações funcionais cognitivas, porque todo esse sistema depois é eferente, funciona mal, e os impulsos não chegam corretamente ao lobo frontal, de onde são tomadas decisões sobre a função visual, e isto leva naturalmente também a alterações da via eferente e, portanto, alterações funcionais motoras e de coordenação olho-mão, por exemplo. E, portanto, como vocês veem, não é só a acuidade visual que está aqui alterada, mas se nós deixamos passar o período crítico e o período de plasticidade para tratar um input anormal, naquele estrito intervalo de tempo, vamos ter uma disfunção cerebral global que não é só correspondente à acuidade visual. E, portanto, mais uma vez, eu reforço a ideia do conceito em detrimento da definição estrita só sobre a acuidade visual. Então, o que nós temos é para além, digamos, daquela catarata, daquela obstrução do eixo visual, mais tardiamente, isto já, digamos, esta possibilidade termina às 6 ou 8 semanas de vida, mas há outras causas de input anormal que se instalam mais tardiamente e que, naturalmente, por isso, têm períodos críticos e períodos de plasticidade que já não têm os mesmos timings, que já são mais tardios. É o que acontece, por exemplo, com os erros refrativos, sobretudo a hipermetropia, que é a causa mais frequente, como aqui vemos, de estrabismo convergente. E este estrabismo convergente acontece em 80% dos casos porque há uma hipermetropia que não é diagnosticada em tempo útil e não é corrigida em tempo útil, e em 80% dos casos aparece entre os 2 e 5 anos, como aqui também vem assinalado. A outra causa dos erros refrativos foi aquela primeira causa que vos falei, que é a anisometropia, portanto a diferença entre um olho e outro, o que faz com que o olho que tem mais graduação, que tem mais potência, mais defeito em termos de potência de erro refrativo, fica em desvantagem e, portanto, tem um input também anormal e vai também ter, portanto, desenvolver alterações corticais que já não são na área de input, já não são no córtex striado, mas são um bocadinho mais acima na árvore neurológica. E este erro também tem uma importância, sobretudo, entre os 2 e 5 anos, como aqui vemos. Nós sabemos que qualquer um destes erros vai levar, quer o estrabismo, quer a hipermetropia, quer a anisometropia, vai levar, portanto, a um olho amblíope, e esta ambliopia vai aumentando em termos de profundidade e em termos de prevalência à medida que o tempo passa com o erro que lhe dá origem instalado. E esta é a razão pela qual nós recomendamos que as crianças sejam rastreadas não aos 4 ou aos 5 anos, como classicamente se diz, mas muito mais cedo, aos 2 anos. E porquê? Porque, como veem aqui, entre os 2 e 5 anos, todos estes processos que levam à disfunção da função visual se iniciam, na sua maioria, a partir dos 2 anos. E, portanto, se nós, aos 2 anos, conseguimos identificar as crianças em risco de desenvolver isto, nós vamos prevenir o aparecimento da ambliopia. Mais que tratá-la, vamos preveni-la. E, portanto, eu costumo dizer, por brincadeira, que o rastreio aos 2 anos, mais que um rastreio, é uma vacina para a ambliopia. E, portanto, porque vai prevenir realmente o seu aparecimento. Aqui temos as outras causas, o estrabismo e a anisometropia. É que assim, nestas duas causas que aparecem, como vos disse, mais tardiamente, já não vamos ter atrofia das colunas do córtex striado, porque as alterações aqui vão se dar mais acima e, portanto, as colunas vão ser normais. Aqui o que nós vamos ter, fundamentalmente, é supressão. Portanto, os neurónios binoculares não entram em atrofia, aquelas espículas das células piramidais não entram em atrofia, o que vamos é ter fenómenos altamente supressivos e, portanto, o córtex visual, mais acima da área de input, vai funcionar como se fosse monocular, mas tendo uma estrutura como se fosse binocular, ou seja, as estruturas estão lá todas, simplesmente há uma supressão de tal maneira elevada que é como se uma das partes, um dos lados do cérebro, não funcionasse corretamente. É o que aqui vemos neste esquema. Portanto, mais uma vez reforçar que nestes casos não há atrofia nas colunas de dominância. Porquê? Porque a suscetibilidade das camadas de input termina numa altura em que as outras ainda são vulneráveis. E, portanto, vamos ter algumas camadas de V1 que continuam, portanto, que são anormais, mesmo com as colunas de dominância normais, ao contrário do que acontecia, por exemplo, na catarata congénita. Portanto, temos aqui 2 grandes grupos de alterações de input que nos podem levar à ambliopia.
Temos a obstrução do eixo visual, que normalmente acontece ao nascimento, que dá alterações, eu repito isto de propósito para vocês fiquem com esta ideia bem estruturada, que dá alterações da camada de input em V1, tem consequências não só funcionais, mas também estruturais, que correspondem à tal atrofia das camadas de dominância, do córtex estriado, e que vai ter repercussões em todas as áreas cerebrais que, digamos, dão corpo à função visual. E, portanto, temos também aqui um período crítico que é muito curto. Temos que atuar muito rapidamente. E isto é uma responsabilidade dos pediatras e dos médicos de medicina geral familiar, que são quem lida com as crianças logo ao nascimento e que têm que procurar aquele luar róseo, se há alguma alteração do luar e, portanto, se houver, isto é uma emergência oftalmológica. E temos a outra grande causa, que felizmente corresponde a 99% dos casos, que são os erros refrativos e o estrabismo, que, como viram, têm um início mais tardio, que têm alterações em V1, mas acima da camada de input, portanto não há alterações estruturais, há apenas alterações funcionais, que têm repercussões menores, mas ainda assim têm repercussões também que envolvem outras áreas cerebrais, têm um período crítico mais longo, que vai até aos 5, 6 anos, mas que mesmo assim a ambliopia vai aprofundando com o tempo, a partir do momento em que a causa se instala. Classicamente, nós dizemos que a ambliopia só se instala durante este período que depois falei, que os períodos críticos são diferentes em função da causa, como já vos expliquei, e que a gravidade da ambliopia também é diferente em função da causa. E que, isso é muito importante, o tratamento só é eficaz durante esse período. E por isso é que nós temos que rastrear as crianças para apanharmos as alterações de input antes que elas deem algum sinal clínico. E, portanto, voltamos aqui ao conceito inicial da ambliopia. Temos uma alteração ocular que não corrigida num período precoce do desenvolvimento e a consequência desta causa é uma disfunção cerebral que envolve não só o córtex visual, mas numerosas áreas do córtex, aqui não é visual, que interferem com muitos aspectos do desenvolvimento global da criança. Como é que tratamos a ambliopia? Tratamos, antes de mais, na maior parte dos casos, com tratamento refrativo. Claro que quando temos uma catarata é cirúrgico, mas para aquela que é a esmagadora maioria das causas, que são aqueles 99% que correspondem a erros refrativos e a estrabismo, tratamos com óculos, quando eles são necessários, e fazemos o tratamento penalizador, seja com penso, com um tratamento oclusivo, seja um tratamento farmacológico. Isto só é possível na infância, o mais precocemente possível, ou seja, durante o tal período crítico de que vos falei. Hoje fala-se de outros tratamentos para os adultos, que são tratamentos antissupressivos, com base neste conhecimento que nós hoje temos da não alteração estrutural nestas causas, mas a verdade é que isto ainda é um bocadinho uma área de investigação, não é nada que tenha passado com sucesso para a nossa prática diária. E, portanto, como percebem, é importantíssimo diagnosticar, identificar as crianças em risco de desenvolver ambliopia, ou então que já têm ambliopia numa fase o mais precoce possível. Daí que nós, desde há algumas décadas, vimos a defender a realização do rastreio. Esse rastreio hoje é uma realidade, tem uma norma também da DGS, faz parte da Estratégia de Saúde da Visão, é um rastreio que está implementado, cobre neste momento toda a RS Norte, está a progredir, já está a fazer algumas zonas também do centro, do sul, do Alentejo e do Algarve, e vai progressivamente tornar-se, se Deus quiser, um rastreio nacional. Porquê é que é importante rastrear? Porque a ambliopia é, de facto, um problema, na nossa opinião, de saúde pública. Tem uma prevalência que anda entre os 1% e os 5%, em média são 3%, 4%, provoca prejuízo de outras capacidades da função visual com consequências que são definitivas na vida do dia-a-dia, provoca também alterações motoras, oculares e diminuição da capacidade de leitura, como já vimos, alterações psicossociais, dá perda da visão binocular e, portanto, da estereopsia, e isso limita às pessoas o acesso a inúmeras profissões que podem ser importantes, aumenta o risco de cegueira e aumenta também o risco na utilização de lentes de contacto e até no acesso à cirurgia refrativa, que é um tema muito atual. É o que aqui demonstramos neste artigo que está publicado na revista Oftalmologia e que serviu de base ao projeto que sustentou a implementação deste rastreio nacional de saúde visual. E porquê isto? Já falamos hoje aqui de rastreios, já falamos de patologias que são elegíveis para rastreio de base populacional e de patologias que, sendo importantes e sendo frequentes, não são.
A OMS tem definido os critérios, são muito claros, que são 10 critérios que elegem uma patologia para rastreio de base populacional, incluem as características da doença, os métodos de rastreio disponíveis para essa doença, as vantagens que isso tem para a saúde pública e que resultam da intervenção do rastreio, a execuabilidade económica da intervenção e o impacto socioeconómico que tem no rastreio. Como vimos, a ambliopia é um importante problema de saúde pública, desde logo porque é a causa mais frequente de visão monocular entre os 20 e os 70 anos. Já falamos da prevalência e já falamos dos outros riscos que engloba. Portanto, além da importância da ambliopia enquanto doença prevalente, temos também esta importante característica da ambliopia, porque ela pode ser diagnosticada, ou quando diagnosticada precocemente, tem um tratamento que é eficaz. Tem um diagnóstico e tratamento acessíveis, pode ser diagnosticada numa fase assintomática, tem formas adequadas de diagnóstico e o teste é aceitável para a população-alvo, que neste caso são crianças de 2 anos. Pois o teste que nós usamos é o fotorrastreio, que é um método económico quando comparado com os métodos de classe de rastreio, que era necessário medir a acuidade visual na criança, que era necessário ver o equilíbrio oculomotor, e isso não é execuível em crianças de 2 anos, por isso é que os rastreios se faziam aos 4 ou aos 5. O teste executa-se muito rapidamente, demora menos que 1 minuto, pode ser realizado por pessoal não médico, por técnicos ou até por enfermeiros, como acontece nos centros de saúde. Praticamente não tem tempo de aprendizagem, usa um equipamento portátil que também, além do mais, permite racionalizar a utilização dos equipamentos. O exame não precisa de cicloplegia, portanto não é preciso pôr gotas nas crianças, e é um exame que, pela sua atratividade de som e de cor, é muito apetecível para as crianças. Conhecemos bem a história natural da doença, sabemos quem é que é responsável e quem tem competência para tratar a doença e tem uma boa relação entre custo-benefício e, portanto, estas são as características que deve ter um rastreio para ser elegível como base populacional. E dizemos também que este rastreio deve ser um processo contínuo, portanto, porque os erros ativos evoluem ao longo dos primeiros anos de vida e, portanto, também evoluem os fatores ambliogénicos e por isso é que nós defendemos que o rastreio deve ser feito até aos 6, 7 anos e nós, no nosso programa de rastreio, incluímos 2 timings, aos 2 e aos 4 anos. Há uma norma já publicada, foi publicada em setembro, portanto, que refere todos os procedimentos e as pessoas elegíveis ou as crianças elegíveis para rastreio, e que aqui está muito resumidamente, portanto, o rastreio é sistemático e de base populacional. O objetivo é identificar todas as crianças com alterações oftalmológicas capazes de provocar a ambliopia. São inscritas as crianças, as crianças são rastreadas, todas aquelas que estão inscritas nas unidades de saúde pública, que são feitas no primeiro tempo, no semestre em que completam 2 anos de idade e depois no semestre em que completam 4 anos de idade. A população-alvo, portanto, é essa, os 2 e os 4 anos. Já expliquei qual é o racional anteriormente, porque a situação de estrabismo acumulativo acontece em 80% dos casos entre os 2 e os 5 anos e porque a prevalência e a gravidade da ambliopia aumentam entre os 2 e os 5 anos para os casos de anisometropia. Este aqui é o fluxograma do rastreio, que vocês conhecem certamente dos vossos centros de saúde. Este aqui é o algoritmo da referenciação que está publicado na norma, depois podem ver isso com mais atenção. Só aqui 2 pequenas notas sobre o fotorrastreio. Portanto, nós o que vemos no fotorrastreio é a imagem que aqui temos, vemos os reflexos papilares, desde logo podemos ver se há um estrabismo ou se não há um estrabismo na criança e depois temos aqui o valor da refração que aqui está. Esta imagem, esta fotografia, por assim dizer, é transformada num PDF, quando é realizada nos vossos centros de saúde, é enviada por telemedicina para um centro de leitura e o médico oftalmologista que lê decide, esta criança não tem nada, volta a rastrear aos 4 anos, ou volta a rastrear mais tarde, ou então esta criança tem uma alteração, tem que vir à consulta e o sistema imediatamente gera a marcação de uma consulta. Aqui tem uma imagem do equipamento. Este fotorrastreio, como também já expliquei, portanto, permite identificar 99% ou praticamente 100% dos fatores de risco ambliogénicos, tem uma altíssima taxa de execuabilidade, porque é realizado em condições de passividade da criança, que está no colo da mãe, é um exame atrativo, porque tem um estímulo luminoso e um estímulo sonoro, não precisa de cicloplegia, é um exame rápido, é realizado por profissionais de saúde não diferenciados,
que têm uma aprendizagem imediata, a formação é muito curta e já também falei da rentabilização do equipamento. E, portanto, estas características todas fazem de fotorrastreio a possibilidade de fazer um rastreio que é simples, barato e rápido. E acrescentamos a isto que esta detecção de fatores amibiogénicos não é possível num contexto de consulta de medicina geral familiar ou mesmo de pediatria. O exame Gold Standard não é execuível neste escopetário, portanto, os colegas dificilmente conseguiriam medir a acuidade visual numa criança de 2 anos. Mesmo num grupo mais velho, a acuidade visual, a sua medição, tem uma taxa de execuibilidade relativamente baixa e, portanto, a realização de um rastreio de base populacional em todas as crianças por oftalmologistas não é economicamente execuível. Portanto, só nos resta, de facto, fazer um rastreio simples tecnologicamente e que nos permita ter uma sensibilidade, como é o caso, de mais de 90% e, portanto, apanhar praticamente todas as crianças em risco de desenvolver ambliopia. Aqui temos o estado atual das coisas, do nosso rastreio. Portanto, aqui vemos que no ano 2016 nós começamos nas ACERs do Porto, em 4 ACERs, portanto, com o apoio dos hospitais. Depois, em 2017, alargamos para 8 ACERs e 4 hospitais. Em 2018, para 12 ACERs, 7 hospitais, o que corresponde a praticamente toda a Zona Norte. E também aqui em 2018 começamos com o rastreio, a segunda volta dos 4 anos, portanto 2 anos depois de iniciar o primeiro rastreio, que é o rastreio dos 2 anos. Aqui vemos que portanto, temos aqui os resultados dos primeiros anos. Portanto, no primeiro ano de 2016 está tudo resolvido. 2017 praticamente tudo resolvido. Em 2018 temos ainda uma taxa de leitura em atraso muito grande, mas muitos destes exames foram feitos no último trimestre de 2018 e, portanto, ainda não estão contabilizadas as leituras, daí que haja aqui uma leitura de atraso na ordem dos 70%. Aqui vemos o que é a taxa de adesão ao rastreio. Nós começamos na altura com taxas de 50 e poucos por cento, neste momento temos quase 80% das crianças que respondem à convocatória e vão ao rastreio, o que é de facto uma taxa altíssima de adesão ao rastreio. Aqui temos a evolução das crianças abrangidas. Como veem, em 2018 rastreamos 33 mil crianças, portanto tem sido progressivo, quer pelo alargamento, quer porque de facto também tem aumentado a taxa de adesão. Começámos com 5 mil crianças no primeiro ano, neste momento estamos a realizar, portanto, 33 mil crianças, em 2019 provavelmente mais de 40 mil, como aqui vem. E vemos que temos uma taxa de referenciação que é muito alta. Nós vamos ter que fazer ajustes aqui dos nossos cutoffs, mas que ainda assim nos permitem ter uma taxa de sensibilidade muito superior a 90%, quase 100%, o que nesta fase inicial é bom porque o rastreio tem que ser credível. Temos agora que calcular as curvas ROC para ajustar os cutoffs de forma a baixar esta taxa de referenciação, mas em todo o caso vemos que destas crianças que foram referenciadas, que foram 1050 em 2018, 30% têm de facto patologia que necessita de tratamento imediato. Ou seja, a prevalência estimada de crianças tratadas é na ordem dos 4%, que está em linha com aquilo que está publicado internacionalmente. E, portanto, este rastreio faz hoje parte, é um dos projetos que fazem parte da Estratégia Nacional de Saúde da Visão, a par com outros projetos, nomeadamente da retinopatía diabética, e o que eu queria aqui 3 vezes era realmente este entendimento do que é a ambliopia, da importância que é rastreá-la, identificá-la em tempo útil, porque se não o fizermos, vamos ter não só uma alteração da acuidade visual, tal como a medimos com aquelas tabelas, mas vamos ter alterações que vão muito para além disso e que normalmente são desvalorizadas, e que é muito importante que todos os médicos tenham noção de que isto não é só uma alteração da acuidade visual, mas é uma disfunção de todo o processamento visual neuronal. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Augusto. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar. A taxa de ambliopias diagnosticadas surpreendeu-te acima do que estavam à espera?
Não. O que está descrito internacionalmente é na ordem de 3, 4%. Nós tínhamos feito aqui há mais de 20 anos, talvez, um rastreio no centro de saúde. Na altura rastreámos 500 crianças e tínhamos uma taxa também semelhante. O que nós aqui, esta taxa não é uma taxa de doentes com ambliopia, é uma taxa de doentes com fatores de risco claramente embriogénicos, porque daqueles 17%, 30% necessitam de tratamento imediato. Mas os outros 60% não são normais. São crianças que têm um risco menor de ter ambliopia e, portanto, nós não intervimos imediatamente, mas ficam sob vigilância na consulta. Portanto, alguns deles nunca vão precisar, mas ainda assim é uma taxa que vai precisar. E a prova é esta, que depois aos 4 anos há uma taxa também de 10% de crianças que são referenciadas e das quais 2% ou 3% também precisam de tratamento imediato. A razão da questão era só uma, é que 4% de 50 mil crianças são 2.000 crianças. E, portanto, se no final do dia tu evitares que 2.000 crianças... São 2.000, são 4.000, porque nascem quase 100.000 crianças por ano em Portugal. Estou a falar das 50 mil que foram rastreadas. Sim. Se no final do dia destas 50 mil que foram rastreadas, tu evitares que 2.000 venham desenvolver ambliopia, é uma obra notável. E eu acho que, quer dizer, quem tivesse distraído não tinha captado essa mensagem. Por isso é que o rastreio é tão importante e por isso é que nós, eu e o Dr. Breda e outros colegas que se dedicam à oftalmologia pediátrica há muitos anos, temos vindo a insistir sistematicamente na importância de implementar um rastreio desta ordem. E por isso é que conseguimos, finalmente, ao fim de muitos anos, convencer as autoridades a abraçar este projeto e a avançar com ele. E, de facto, acho que é um projeto extremamente importante. Alguma questão? Então, Augusto... Em relação à ARS-LVT, se tem noção se o rastreio... A ARS-LVT de Lisboa. Lisboa-Valdetejo. Já há os acordos já estão protocolados e assinados com os hospitais e com os ACERs. Okay. Obrigada. Aliás, isto já está. Eu reuni com todos as ARS em setembro, outubro, talvez, e ficou tudo protocolado, os acordos são assinados. Há sempre um problema da norma, a norma está publicada. Agora há o problema dos sistemas informáticos também. Estão já completamente resolvidos, estão só agora os informáticos a tratar do algoritmo informático, do sistema de informação, penso que durante este ano começam a arrancar. Não vão arrancar em todos os ACES de Lisboa e Valdejo ainda, é uma coisa progressiva, mas vão arrancar em alguns. Eu sei que há hospitais que já assinaram, o Gama Pinto, os civis, já assinaram os protocolos e, portanto, o processo está em andamento. Obrigada.